Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Luciano, eu sou pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, na cidade de Onápolis. Nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus, na porção que se encontra em Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao 34, que nos diz: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos relatos mais conhecidos de toda a Bíblia, de todos os evangelhos. Ele nos fala claramente sobre uma situação difícil que os discípulos enfrentaram. Uma grande tempestade no meio do mar, e ali estavam homens experientes, alguns deles pescadores que conheciam aquele mar como a palma de suas mãos. E eles tinham esse problema para resolver, uma grande tempestade. A força do vento, a força das ondas, lhes eram contrários. Estamos vivendo um tempo assim, onde as circunstâncias nos são contrárias. Um grande problema para ser resolvido. Há um provérbio curioso que diz assim: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução mesmo. A verdade é que nossa vida é recheada de problemas. E muitas vezes a gente ouve o mesmo, ou mesmo a gente diz: minha vida é só problema. Talvez muitas pessoas estão pensando nesse momento que tudo se resume a um grande problema. Problema epidêmico, problema no trabalho, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, problema de família, problema existencial, e assim se segue uma lista infindável deles. O fato é que problemas fazem parte da nossa vida e normalmente nós ficamos chateados e abatidos com eles. E os discípulos estavam passando por um problema, um grande problema, uma tempestade. A situação não era fácil, mas a resposta chegou e o problema foi solucionado. E esse episódio nos leva à reflexão de como também nós podemos alcançar a resposta para os nossos maiores problemas. Talvez você se pergunte nesse momento: como, pastor? Vamos olhar no texto, vamos ver o que ele nos ensina. Em primeiro lugar, a forma como nós devemos reagir aos problemas da vida é fazendo com que o problema não se torne a nossa vida. Pedro fez com que o problema se tornasse maior
quando ele começou a olhar para as circunstâncias e tirou os olhos de Jesus. E isso sempre acontece. Quando nós tiramos os olhos daquele que tem a solução para os nossos problemas, para aquele que tem o controle de todas as coisas, e colocamos os nossos olhos nos problemas, eles vão se tornar maiores do que já são. É óbvio que não é saudável desprezar o problema, mas a verdade é que quando nós dedicamos grande parte do nosso tempo pensando neles, falando deles, é óbvio que nós vamos aumentar o seu poder. Porque tudo que tem a nossa atenção, que tem o nosso foco, naturalmente cresce. E eu quero lhe dar um conselho nesse momento. Desligue-se das notícias ruins, dos noticiários do desastre, dos programas apocalípticos, que só descrevem cenas terríveis, números ruins. Desligue disso. Você já sabe tudo o que precisa saber a respeito do que está acontecendo. Não dê foco. Você não vai desprezar, mas você não precisa dar foco a essas coisas. Tem gente, por exemplo, que vive remoendo traumas do passado, nunca se separa do luto e das traições. Sente pena de si mesmo, entra num processo de autocomiseração e não consegue enxergar que sempre depois de uma tempestade há um lindo arco-íris no céu. Queridos, Deus sempre providencia um escape para nós. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem gente que foca na dor, porque no fundo desejam que os outros sintam pena dessa pessoa, sintam pena deles. É uma forma de chamar a atenção, de querer estar no centro das atenções. A verdade é que ninguém suporta gente amargurada. Ninguém merece gente ressentida, gente que está sempre de mal com a vida, gente que destila seus problemas como se tudo fosse culpa dos outros. É normal sofrer. Existe tempo para isso. O sábio Salomão escreveu isso em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Mas é doentio querer viver curtindo o sofrimento. Há uma classe de pessoas que a ciência chama de hipocondríacos. Pessoas que são dependentes de remédio, de que dão uma ênfase exagerada à dor, ao sofrimento. Esse tipo de gente é um bom exemplo do que eu estou falando. Focam tanto seus problemas de saúde que vivem dependentes de remédio e acabam muitas vezes adoecerem mais em consequência do uso dessas drogas farmacêuticas do que da própria doença. Foco é tudo. Onde você tem colocado os seus olhos? Onde você tem colocado a sua visão? Onde? Isso vai fazer toda a diferença. Não torne o problema a sua própria vida. Segundo lugar, eu aprendo que para solucionarmos problemas, nós precisamos buscar a resposta da vontade de Deus em oração. Devemos buscar a direção de Deus para a situação que nos aflige em oração. Vivemos um tempo em que somos desafiados a buscarmos a Deus em oração. Somos desafiados a orar mais, a desenvolvermos essa disciplina espiritual tão negligenciada. Quando você vai à Bíblia, os homens, as mulheres de Deus, levavam a Deus os seus problemas em oração. A Bíblia fala sobre um espinho na carne na vida de Paulo. Não vou conjecturar sobre o que era esse espinho, há muitas ilações, há muitas hipóteses. A verdade é que era um grande problema. E Paulo coloca esse expediente nas mãos do Senhor através da oração. Paulo ora ao Senhor. A resposta que Paulo ouve é um não. Deus não o curou. Mas nós não ficamos sem respostas, ainda que a resposta de Deus seja um não. E o não de Deus é uma bênção para nós, porque o não de Deus nos poupa de algo
que não seria o melhor para nós. Um outro exemplo que eu percebo na Bíblia é de Maria, mãe de Jesus. Quando se deparou diante de um dilema, a falta de vinho naquele casamento em Caná da Galileia, ela apresenta o problema a Jesus. Ela fala com Jesus. A verdade é, queridos, que nem sempre as respostas de Deus para os nossos problemas serão as respostas que gostaríamos de ouvir. Mas ainda assim, elas sempre serão as melhores respostas. Por isso, ore. Busque a direção de Deus. No texto que nós lemos da tempestade, a solução começou quando Pedro dirigiu a palavra a Jesus. Senhor, salva-me. A solução dos nossos problemas, a solução para esse momento que estamos vivendo da história, para esta epidemia, ela começa quando levantamos nossas vozes para falar com Jesus, para clamarmos ao nosso Pai. Dele sempre vem a resposta certa, no tempo certo, porque sua palavra não erra nunca. Oremos com fervor, com devoção, com piedade, com o coração aquecido, com a alma abrasada, incendiada pelo Espírito Santo que nos habita. Façamos da oração o nosso alimento diário. Busque a Deus em oração. A Bíblia tem promessas para aqueles que oram. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, a Bíblia nos dá uma grande direção para esse tempo. Deus disse, se o meu povo se chama pelo meu nome, se esse povo clamar, se esse povo orar, se esse povo humilhar, eu vou ouvir dos céus e eu vou sarar a sua terra. Oremos como povo de Deus, para aquele que contempla-nos, que nos enxerga e que nos responde, e que estende a mão no momento certo. Terceiro lugar, terceira lição, sobre solução para os problemas da vida. Viva de acordo com as respostas de Deus. Buscar o conhecimento da vontade de Deus é importantíssimo, mas não é tudo. Depois de conhecer, é preciso viver de acordo com esse conhecimento. Somos uma geração que conhece muito a respeito de Deus, mas vive muito pouco de acordo com a sua vontade. E eu tenho aprendido ao longo do tempo que não é o que eu sei que faz a diferença, mas é aquilo que eu sei e pratico. Jesus mandou Pedro andar sobre as águas. Pedro pediu para Jesus, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Pedro teve o conhecimento da vontade de Jesus. Pedro, venha. Jesus manda, venha. Pedro sabia o que fazer, mas em determinado momento deixou de fazer o que sabia, deixou de fazer o que sabia que tinha que ser feito, e a partir desse momento ele começou a afundar no problema. E isso é o que acontece exatamente conosco. Às vezes nós sabemos o que tem que ser feito. Por exemplo, nesse tempo, sabemos que temos que orar. Sabemos que temos que confiar em Deus, em sua palavra, em seu poder, em seu controle sobre tudo. Mas às vezes fraquejamos. Olhamos para as circunstâncias. Nos atemorizamos. Esquecemos que é Jesus que nos dá a palavra. Tende bom ânimo, não temais. A verdade, o que nós precisamos ter é fé e não medo. Viver de acordo com as respostas de Deus exigirá de nós perseverança. Esse é um tempo para perseverar nas promessas do Senhor, na palavra, na certeza de que Ele está conosco, que Ele é o Deus Emanuel. Muitos desistem pelo meio do caminho, e esses são vencidos pelos problemas. E para concluir, eu quero dizer a você que quando nós procuramos os caminhos da vontade de Deus, os problemas não serão mais problemas. Pois o foco da nossa vontade se transforma em viver de acordo com a vontade de Deus. E eu quero lhe dizer algo. No caminho de Deus existe grande conforto e gratidão, consolo
e uma alegria que supera qualquer dor. Meu último conselho para você, nesse momento que estamos vivendo: não esquente a cabeça, pois o nosso Deus é a solução. Nós ainda o louvaremos pelos seus livramentos. Louvado e exaltado seja Jesus. Confie, Ele é a solução para os nossos problemas. Eu gostaria de orar por você nessa noite, interceder por você e por sua vida. Pai eterno, grande Senhor, diante do Senhor e de Tua palavra, agora aqui proferida e explicada, nós enchemos a nossa alma de alegria na certeza de que o Senhor tem o controle de tudo. E o Senhor tem contemplado cada um de nós, nossas dores, aflições e angústias. Verdade é, Senhor, que muitas vezes nossa alma, combalida e cansada pelas intempéries deste mundo, fraqueja, nossa fé vacila. E por isso, Senhor, neste momento, clamamos ao Senhor: Senhor, salva-nos. Tem misericórdia de nós. Abençoe agora, Senhor, aquele que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo. Que a Tua doce presença pelo Teu Espírito Santo inunde o ser deste irmão e desta irmã. E venha trazer a ele o consolo, o conforto e a certeza de que o Senhor sempre tem a última palavra. Senhor Deus, muito obrigado. Que a Tua paz nos envolva em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Jesus. Um grande abraço.